nós iniciamos hoje, portanto, a nossa nova série de estudos bíblicos na nossa escola bíblica dominical, ok? Conforme havia dito aos irmãos, nós estaremos iniciando aquilo que nós chamamos de a doutrina do homem, ou o que a teologia chama de antropologia teológica, ok? Nós vamos estudar temas referentes ao ser humano, necessariamente aquilo que a Bíblia diz acerca dele, ou acerca de nós. Afinal de contas, até que me provem o contrário, todos aqui são seres humanos. E não há como contrariar essa verdade, não é? Por mais que alguém um dia possa ter lhe chamado de ET, coisas desse tipo, na realidade nós somos seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas antes de avançarmos no tema de hoje, eu quero chamar a sua atenção para uma explicação mais técnica acerca da expressão antropologia teológica, ok? A antropo é a parte da palavra que significa homem. Logia seria estudo, portanto, estudo do homem. A antropologia, ela tem inúmeras vertentes, ok? Por exemplo, nós temos a antropologia científica. E partindo da perspectiva da antropologia científica, você vai estudar, por exemplo, o homem em relação ao meio. O homem na sua cultura, não é? E a sua relação com ela. Isso é muito comum na academia. Você vai fazer qualquer curso universitário, principalmente na área de humanas. Você vai estudar, vai ter lá uma cadeira, né, como é chamado na academia, de antropologia científica. E alguns cursos, como o próprio curso de antropologia, é fundamentado todo dentro dessa perspectiva, não é? O que a ciência descobriu acerca do homem em relação ao meio, não é? O homem em relação à sua cultura, às suas relações de trabalho, às suas relações de comércio, a sua relação com o sexo oposto, ou com pessoas do mesmo sexo, tudo está relacionado dentro dessa perspectiva da antropologia. Contudo, não é essa a abordagem que nós iremos fazer. Se bem que em um momento ou outro nós estaremos tocando em alguns pontos que são muito similares e às vezes até nos posicionando contra algum ponto da antropologia científica, entendendo que a Bíblia também, e principalmente a Bíblia, também apresenta o homem em relação ao meio, em relação ao outro, e traz uma verdade em relação a isso. Portanto, nós vamos chamar a nossa antropologia de antropologia teológica, ok? A antropologia teológica para nós é aquilo que as escrituras sagradas falam acerca dos seres humanos, ok? De maneira talvez simples, mas antecipando algumas coisas que nós iremos tratar um pouco mais à frente. Por exemplo, o homem é um ser criado por Deus. Isso é uma disposição da antropologia teológica. Deus é criador de todas as coisas, logo criou os seres humanos a partir de um único casal. Adão e Eva, toda a humanidade se formou. Dentro da academia, o homem ele é produto de um processo evolutivo, ok? Não há necessariamente um ser criador que deu origem aos seres humanos, não. O acaso e forças da natureza e influências naturais promoveu o que o ser humano é hoje, ou o ser humano de hoje. Nós vamos ver, por exemplo, que o homem, além de ter sido criado por Deus, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, e vamos tentar compreender o significado disso, ok? Vamos aprender também o motivo do porquê Deus criou o homem. Por quê? Qual a constituição, o que é que constitui esse ser humano? A Bíblia diz que ele é corpo, alma e espírito. Nós vamos tentar refletir
um pouco acerca disso. Vamos ver que Deus criou os seres humanos, mas dentro da realidade dos seres humanos, nós temos o sexo masculino e nós temos o sexo feminino, ok? E algumas coisas referentes a esse tema nós iremos tratar dentro desse tema que chamamos de a doutrina do homem, para ficar mais fácil, ou antropologia teológica seria o termo mais técnico, ok? Qual o tema que nós iremos tratar hoje no Aqui e Agora? Hoje nós trataremos acerca da criação do homem. Alguns pontos concernentes a esse tema. Nós não trataremos tudo que envolve o tema, mas aquilo que consideramos mais urgente e importante, ok? Muito bem. No que diz respeito à criação do ser humano, eu quero lhe chamar a atenção primeiro para o uso do termo. Levanta-se uma discussão entre os estudiosos de qual seria o melhor termo para se referir à raça. Nós chamamos a raça humana de seres humanos ou podemos nos referir a eles, a nós mesmos, como simplesmente homem. Eu posso dizer, vamos falar da doutrina do homem ou da doutrina da humanidade. Essa discussão foi levantada justamente porque a palavra homem ela se refere ao sexo masculino, mas quando usada, dependendo do contexto, ela se refere tanto ao homem quanto à mulher no sentido genérico. Portanto, é conveniente usar homem para ambos os sexos ou humanidade seria a melhor perspectiva a ser usada. É interessante porque há alguns anos atrás, necessariamente antes do movimento feminista, não havia essa discussão. Homem sempre foi usado para humanidade, sempre foi usado para distinguir, ou melhor, para se referir a ambos os sexos. E daí a discussão se trava e a gente precisa refletir rapidamente um pouco acerca disso. Por quê? Porque o próprio texto bíblico aponta para essa realidade, usando tanto homem quanto humanidade para se referir a ambos os sexos na mesma raça. E daí eu quero trazer uma postura, ao meu ver, equilibrada em relação a isso. Por exemplo, quando Deus cria o homem, a palavra usada lá no texto hebraico é Adão, que inclusive vai ser o nome de Adão. Quando nós lemos Gênesis capítulo 1, verso 26, o texto diz assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Alguns estudiosos entendem que aquela palavra para homem também poderia ser traduzida como façamos a humanidade à nossa imagem e semelhança. Ali seria uma postura mais flexível. Mas quando nós chegamos no capítulo 5, verso 1 e 2, dê uma olhadinha lá, por favor, de Gênesis. Gênesis, capítulo 5, versículo 1 e 2. Olha só o que diz lá. Este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem. Alguns estudiosos dizem que aqui não há possibilidade. A tradução de fato é homem. Mas o texto deixa claro que quando Deus cria o homem, ele cria macho e fêmea, homem e mulher. Ora, o que é na minha cabeça uma perspectiva equilibrada? É entender que nós podemos ser chamados tanto de humanidade ou também de homem se referindo a ambos os sexos, porque o texto bíblico autoriza. E daí surge toda uma discussão dentro dos movimentos,
Por que que a humanidade não é chamada de mulher, e sim de homem? Não é? E aí é uma discussão bem mais complicada de se tratar. Mas a grande questão é que a gente tem que ter muito cuidado, porque há um propósito, há um motivo do porquê Deus chama a humanidade de homem. Há uma razão para isso. Porque é exatamente na figura masculina que Deus vai estabelecer a ideia da liderança. E daí alguns entendem, por que Deus não se manifestou como mãe e sim como pai? É porque na perspectiva divina, a figura do homem está associada à liderança e à autoridade. Não necessariamente à chefia e ao autoritarismo. Porque a nossa mente ela é tão caída, ela é tão pecaminosa, que quando a gente fala de liderança, de autoridade, de alguém que responde pelo outro, ou que está em uma condição de superioridade do outro, a gente se sente ou inferior ao outro, ou vem aquela angústia e o desespero e a necessidade de se contrapor a isso. Mas daí o que é que a gente tem que entender? É que há convenções, é que há perspectivas que foram estabelecidas pelo próprio Deus. E o meu estado de alegria, de conforto e satisfação está em compreender o que Deus estabeleceu. E não em me revoltar contra ou tentar reformar o que Deus fez. Porque daí quando a gente tenta desmanchar o que Deus fez, a gente está dizendo que Deus errou no ato da criação. E o que ele fez é perfeito. A grande questão é que o que Deus fez perfeito, o pecado minou em meu coração e eu já não consigo mais ser o homem que lidera conforme a vontade de Deus e a mulher que é liderada conforme a vontade de Deus. E daí surge toda essa discussão que é muito pertinente hoje por conta dos movimentos de minoria, não é? Movimento feminista, os movimentos LGBT, não é? Que quer descaracterizar a ideia de sexo. Ninguém nasce com sexo, não é? Você necessariamente não é nem homem nem mulher, porque o biológico não define o gênero. Você pode nascer fisicamente com o órgão genital masculino, mas ser do gênero feminino. Você pode biologicamente nascer com a genitália feminina, com útero, com tudo que lhe identifica enquanto mulher, mas necessariamente você não é mulher. Porque sexo é uma coisa, gênero é outra. E daí, irmãos, a gente precisa voltar às Escrituras e compreender o que Deus criou desde o início. Desde o início. Eu li recentemente um artigo muito bom, não sei quem publicou, em que uma especialista cristã, ela fala dessa ideia de crianças que já nascem transgêneros, né? E a mídia e algumas emissoras de televisão têm declarado isso, têm levantado essa bandeira de crianças que já nascem com essa disposição. E daí a gente tem que entender que essa não é a opinião da maioria. Não é a opinião da maioria, principalmente dentro da academia. Não são todos os cientistas que pensam assim, inclusive cientistas não cristãos. Eles não concordam com isso, mas a mídia dá a entender que todo mundo pensa assim e que todo mundo acha que é daquele mesmo jeito, que todo mundo aceita, não é? Então, essa especialista fala no artigo que, na realidade, isso é uma disfunção psicológica. E que, se a criança for redirecionada, ela supera essa dificuldade sem problema nenhum. O problema é que os pais não têm informação. Quem está doutrinando os pais que tem criança com esse tipo de problema é a televisão, não é? A mídia tem tentado trazer conforto ao coração dos pais, dizendo, olha, o melhor para você não viver em conflito é aceitar a mudança de sexo do seu filho. Então, se ele nasceu menino, mas ele quer ser menina, trate ele como menina, não é? O fato dele ter um pênis não quer dizer que ele é menino. O que importa é o que ele é por dentro, ele é menina.
olha só, ele é menina. É muito estranho isso. Inclusive estranho ao que as Escrituras falam. Então, ao meu ver, nós podemos chamar tanto a humanidade quanto usar a expressão homem. Quando a Bíblia diz que o homem pecou contra Deus, é uma referência tanto ao sexo masculino quanto feminino. Portanto, a palavra homem pode ser utilizada exclusivamente ao sexo masculino ou pode estar no sentido genérico, homem e mulher, se referindo ali à humanidade. Então, ao meu ver, e pelo que eu tenho lido e compreendido, tanto um termo quanto o outro pode ser usado, e o fato de nós usarmos em alguns momentos homem para se referir a ambos os sexos não diminui a dignidade da mulher. Até porque se você fizer uma leitura bíblica, principalmente se você ler os evangelhos, você vai perceber como Jesus dignificou a mulher em uma sociedade pecadora que a menosprezava. Diga-se de passagem que nos dias de Jesus a mulher não poderia tocar em um homem público, não poderia conversar com um homem público, mas Jesus se permitiu fazer tudo isso. E conversa, por exemplo, com uma mulher samaritana que era rejeitada veementemente pelos judeus. E ele não tem nenhum escrúpulo, porque ele não estava pecando, não é? E se aproxima daquela mulher. Uma mulher ele tocou também, uma mulher que considerada impura por conta da sua enfermidade, toca em Jesus e, portanto, ela é dignificada. Quando você lê as cartas de Paulo, Paulo vai dizer, se não me falha a memória aos Gálatas, que todos são iguais, não há judeu nem gentil, homem ou mulher, todos desfrutam da mesma dignidade diante de Deus. O que nós temos é uma questão funcional, ok? Em que Deus estabelece dentro da família, a gente vai tratar isso no andar da carruagem, tá bom? Muito bem. Dado as devidas explicações de maneira introdutória, vem aqui a pergunta: por que o homem foi criado? Olha só, usamos o homem aqui como sentido genérico, não é? Tanto para homem e para mulher, masculino e feminino. Poderíamos dizer, por que a humanidade foi criada? É a mesma coisa. Por quê? Quero dar aqui duas breves respostas. Primeira resposta era que Deus não precisava criar o homem ou o ser humano, mas criou para a sua glória. Quero lhe chamar a atenção a esse detalhe. Deus não precisava criar. Porque daí, alguém já levantou a questão, Deus criou porque ele estava solitário, sozinho, precisava de uma companhia. E daí ele resolveu criar os seres humanos para poder se relacionar. Isso é um ledo engano, é uma falácia. É um engano teológico. Por quê? Porque Deus não cria porque precisa de companhia, por exemplo. Nós temos que entender que Deus ele é eterno e vive eternamente satisfeito consigo mesmo. Estudamos isso já em alguns momentos aqui em que abordamos a doutrina de Deus. Deus, ele é um ser eterno e vive eternamente satisfeito consigo mesmo, de nada precisando e de ninguém necessitando. Na realidade, Deus não necessita de companhia além da que ele já tem. Porque Deus vive eternamente em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo eternamente se relacionando entre si. Portanto, Deus não é um ser solitário. Nós poderíamos falar, por exemplo, da solidão de Deus no sentido talvez metafórico, no sentido talvez figurado, como a W. Pink usa no seu livro Atributos de Deus, no primeiro capítulo, ele fala da solidão de Deus, mas quando você vai ler, o que ele se refere por solidão de Deus é justamente a existência de Deus na eternidade, quando nada havia, havia apenas Deus. Mas não quer dizer que Deus era solitário no sentido de necessitar de companhia. Isso quer dizer que se Deus quisesse não ter criado nada, nada ele teria criado. Ele não teria criado coisa alguma. Mas por que ele cria? Ele cria para manifestar a sua glória na criação e a criação glorificá-lo. E daí, qual a resposta para a pergunta: por que eu fui criado?
para glorificar a Deus. Você percebe que a causa, o motivo da existência dos seres humanos é uma pergunta que os seres humanos fazem, pelo menos historicamente, que temos notícia, desde Platão, Aristóteles, né? Platão, Sócrates, enfim. É uma pergunta antiga, desde os antigos filósofos gregos. Perguntam o motivo real da existência dos seres humanos. Aí é uma pergunta da filosofia. Alguns filósofos entendem que a filosofia tem se distanciado dessa pergunta, né? Qual a razão da existência humana? Buscar o porquê. Eu ouvi um programa de rádio essa semana e uma filósofa que também se declarou espírita, ela disse que a busca por essa resposta, essa pergunta, é justamente a pergunta, é a chave para todos os dramas da humanidade. Porque quando eu olhar para dentro de mim mesmo e descobrir a razão do porquê eu existo, aí a minha vida começa a melhorar. É eu descobrir dentro de mim, eu olhar para dentro de mim e perceber os meus potenciais, as minhas razões, o porquê que as coisas acontecem. E daí a gente entende que a Bíblia diz justamente o contrário. Eu nunca vou encontrar a resposta dentro de mim mesmo, porque a resposta está além de mim. Não é? E o interessante é que ela falou justamente fazendo uso de um argumento evangélico, dizendo que Jesus fez com que as pessoas olhassem para dentro deles mesmos e as ajudou a compreender o sentido da sua vida. Ora, se nós olharmos biblicamente falando, apesar dela ter usado a Bíblia para fundamentar uma heresia, se nós olharmos para dentro de nós mesmos, segundo a Bíblia, nós vamos encontrar pecado, podridão, engano, autossuficiência, tudo aquilo que contraria a palavra de Deus. Portanto, eu só compreendo o sentido da vida, o real motivo de eu existir, olhando para as Escrituras e me direcionando a Deus, a fim de compreender o que a Bíblia diz acerca de mim, acerca dos seres humanos. Portanto, quem me criou? Deus. Qual o sentido da minha vida? Glorificar a Deus. Vamos ver isso? Isaías capítulo 43, versículo 7. Isaías capítulo 43, versículo 7. Olha só. Todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Nós, homens, mulheres, seres humanos, fomos criados por Deus para a glória de Deus. É por isso, quer comais, ou façais qualquer uma outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E daí eu não quero me estender nessa explicação, mas vale a pena apenas pontuar que eu só consigo viver para a glória de Deus obedecendo a palavra de Deus, ok? Mas eu fui criado para glorificar a Deus. O pecado me faz destoar, dançar ou cantar uma canção em um tom diferente, ok? Eu fui criado, você foi criado, nós fomos criados para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Vamos ler um outro texto? Vamos agora para o Novo Testamento, Efésios, capítulo 1, verso 11 e 12. Olha só o que diz aí. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que fez todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiros esperamos em Cristo, sejamos para louvor da sua glória. Portanto, por que Deus criou os seres humanos? Ele criou para a sua glória. Não foi para a nossa glória. Não foi para nos gloriarmos em nós mesmos. Foi para que o nome dele fosse glorificado e nós fôssemos a razão
da sua alegria, não porque ele estava triste, mas porque ele se alegra em perceber que os seus propósitos se cumpriram na sua criação. E onde está a minha alegria sincera e verdadeira? Cumprir com aquilo que originalmente Deus criou. Você entende que às vezes nós sofremos porque não compreendemos o propósito de Deus na criação? Todo o sofrimento dos seres humanos acontecem porque ele não compreendeu o propósito do porquê ele foi criado. A alegria sincera, a alegria verdadeira, real, está naquele momento em que eu desfruto de uma íntima comunhão com Deus e pratico na minha vida aquilo que Ele estabeleceu como verdade desde a criação. O pecado faz com que busquemos alegria em outro lugar, em outra fonte, em outras ocasiões, situações, das diversas formas que um pecador possa imaginar, mas a gente não encontra. Por que é que o indivíduo ele busca satisfação, por exemplo, no sexo desenfreado, nas drogas, na bebida, no consumo? O homem e a mulher só está plenamente satisfeito quando ele tem a capacidade e o poder de compra superior, e ele está sempre comprando, e aquelas coisas ele faz alegre. Quando ele está com pouco dinheiro, ele está triste, mesmo que ele esteja gozando de boa saúde. Por quê? Porque o pecado nos fez perder a nossa plena satisfação em Deus. Quando somos salvos por Cristo e por meio de Cristo, essa perspectiva ela vai sendo modificada. O ser humano salvo vai sendo trazido à realidade primeira de não se satisfazer com aquilo que de fato não traz prazer verdadeiro, mas satisfazer-se em Deus, em Cristo. A grande questão é que nós cristãos temos muita dificuldade de compreender isso. Estamos em um contexto capitalista, secularizado, não é? E a coisa no capitalismo que é interessante, são boas, mas o secularismo é muito nocivo à igreja. O secularismo é a capacidade de viver no mundo como se Deus não existisse. E quando nós acreditamos em Deus, mas vivemos como que Ele não existisse, nós não temos a capacidade de fazer as coisas para a sua glória. Eu recebo o meu salário no final do mês, que foi a provisão de Deus para a minha vida naquele momento, e ainda murmuro, até chegar alguém e dizer: meu irmão, pior se não tivesse. É bem verdade que isso não quer dizer que eu não possa orar a Deus para que Ele aumente, para que outras necessidades sejam supridas. Mas eu tenho que glorificar, porque foi Deus que me deu. Se é pouco ou muito, foi Deus que me deu. Então é possível que essas coisas aconteçam em nossa realidade por não compreendermos o propósito e o motivo por que fomos criados. Glorificar a Deus. Glorificar a Deus. O texto que eu já lhe citei, 1 Coríntios 10, 31, fazei tudo para a glória de Deus. O Wayne Grudem, um estudioso que eu tenho lido aqui, ele traz um parágrafo interessante, eu queria reproduzir para vocês. Ele diz assim: esse fato garante a relevância da nossa vida, percebendo que Deus não precisava de nos criar e que não precisava de nós para nada. Poderíamos concluir que nossa vida não tem a menor importância. Mas as Escrituras nos diz que fomos criados para glorificar a Deus, indicando que somos importantes para o próprio Deus. Essa é a definição final da verdadeira importância ou relevância da nossa vida. Se somos de fato importantes para Deus por toda a eternidade, então, que maior medida de importância ou relevância poderíamos querer? Olha só o que eu vou dizer para você agora que é importante. Quando eu digo que às vezes os seres humanos querem a coisa certa, mas estão buscando na fonte errada, é verdade. Imagine agora uma pessoa deprimida, com um profundo senso de incapacidade. Ela se sente menosprezada, ok? Como ajudar essa pessoa
biblicamente falando, nós poderíamos dizer: Emerson, não fique assim, meu irmão. Levante-se. Você tem potencial. Olhe para dentro de você mesmo. Perceba a boa pessoa que você é. A grande questão é que Emerson não vai conseguir ver isso dentro dele nunca. Mesmo que ele tivesse uma autoestima elevada, como ele tem, né? Acima da média, expansivo, enfim. Mas essas palavras talvez surtissem um efeito positivo de maneira muito momentânea. Porque na realidade não é essa a perspectiva bíblica. Emerson, você é importante para Deus, porque Deus lhe criou para a sua glória. E a não ser que você compreenda o propósito de sua existência, você vai permanecer deprimido, se sentindo pequeno, rejeitado por tudo e por todos. Mas você tem a dignidade de ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. Não é necessariamente quem você é, mas a dignidade de quem lhe criou. Você é importante para Deus, porque Deus lhe criou para a glória dele. Assume uma perspectiva totalmente diferente, porque a partir desse momento, a pessoa vai contar com a ajuda do próprio Deus para se sentir alguém digno de estar na presença dele. Às vezes a gente muda as coisas. Repetindo a última frase, se somos de fato importantes para Deus por toda a eternidade, então que maior medida de importância ou relevância poderíamos querer? Se Deus nos fez para a sua glória, aí está a minha importância para Deus. Viver de outra forma, a não ser para a glória de Deus, é a fonte de todas as enfermidades. É a fonte de todas as enfermidades. E a cura para todas as mazelas da alma está justamente em viver para a glória de Deus. Viver para a glória de Deus. Ok? Eu tinha duas escolhas na minha vida. Ou viver para a glória de Deus, ou afundar dentro das minhas questões existenciais. É claro que viver para a glória de Deus acontece quando conhecemos o Evangelho. Eu estou falando de pessoas que conhecem o Evangelho, não é? Fui criado pelos meus avós, e o meu avô era um referencial de pai, mas é diferente, não é? Os meus pais já eram separados antes de eu nascer. Eu sabia que tinha 3 irmãs por parte de pai, mas não podia me aproximar. Fui colocado para estudar na mesma escola que elas, mas não poderia dizer que elas eram as minhas irmãs. Eu sabia, elas ainda não. O meu pai fazia transporte escolar, me pegava na porta da minha casa, não podia chamar ele de pai, para que as meninas não soubessem que eu era irmão. E eu ia mudo e voltava calado. 7 anos de idade. E sofri, porque queria brincar com as minhas irmãs. Na casa da minha avó sempre morou muita gente, mas nenhum eram minhas irmãs. Todos eram meus primos, e eram muitos, e graças a Deus por isso. Eu tive uma infância maravilhosa, mas lá dentro, um problema difícil de resolver. A minha mãe sempre trabalhou muito. As coisas eram difíceis, demais, não é? E minha mãe sempre trabalhou muito. Ela saía de manhã, eu estava dormindo, ela chegava de noite, eu estava dormindo. Eu via minha mãe no final de semana, quando ela descansava do seu trabalho no comércio de João Pessoa, que naquela época fechava no sábado à tarde, e graças a Deus eu via minha mãe no sábado à tarde. Quem lembra aqui da Mesbla? Não é? Ok? Ela trabalhava lá, então fechava de 1h da tarde, ela voltava para casa, e no sábado e domingo eu via minha mãe. Então assim, o que é que acontece? Eu cresci dentro de um contexto difícil para uma criança, mas eu conheci o Senhor Jesus aos 16 anos, e fui aprendendo de pouquinho, demorou, mas eu fui aprendendo de pouquinho que a verdadeira felicidade estava em eu desfrutar da paternidade divina. Apesar de ausência paterna por inúmeras questões, e daí eu descobri que necessariamente meu pai não tinha tanta culpa assim, apesar de eu e minhas irmãs terem sido os únicos inocentes que a gente não pediu para nascer, não é verdade? Apesar de um contexto humano, era em Deus que eu tinha que buscar a fonte, o recurso para os traumas da minha alma. Não estava em mim.
a solução? Estava em conhecer a Deus e viver para a sua glória. E aí, meu irmão, as coisas começaram a tomar um outro sentido. Portanto, Deus não precisava ter criado, mas nos criou para a sua glória. Você existe para a glória de Deus. Segundo lugar, é uma pergunta que vamos tentar resolver. Qual o propósito, ou qual o nosso propósito na vida? Ok? Muito bem. O fato de Deus nos ter criado para a sua própria glória determina a resposta correta à pergunta: qual o nosso propósito na vida? Resposta: nosso propósito deve ser cumprir a meta para que Deus nos criou. Esse é o nosso propósito. Você não deve ter nenhum outro propósito a não ser ir em busca, cumprir a meta do qual Deus lhe criou, que é glorificá-lo. Porque quando isso fazemos, todas as coisas acontecem em nossa vida. Quando falamos com respeito ao próprio Deus, eis aí um bom resumo do nosso propósito, ok? Que é glorificá-lo. Mas quando pensamos nos nossos próprios interesses, fazemos a feliz descoberta de que devemos nos alegrar em Deus e encontrar prazer no nosso relacionamento com Ele. Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10:10. Agora dê um pulinho lá no Salmo 16, verso 11. É o último versículo do Salmo, diz assim: tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Você entendeu agora? Qual o nosso propósito na vida? Nos deleitar em Deus. A Confissão de Fé de Westminster é um documento doutrinário utilizado por algumas igrejas reformadas, e especificamente aqui no Brasil, pela Igreja Presbiteriana do Brasil. É um documento, é um catecismo de fé. Na primeira pergunta pergunta assim: qual o fim principal do homem? Resposta: glorificar a Deus, ou adorar a Deus e gozá-lo eternamente, ou seja, desfrutar dele eternamente. Esse é o fim de todos os seres humanos: adorar a Deus e desfrutar dele eternamente. Eu quero recomendar a você qualquer livro do John Piper, porque todos os livros do John Piper estão fundamentados em uma tese que ele defende, que é a plena satisfação em Deus. Tudo que ele escreve está fundamentado nessa ideia de o ser humano desfrutar plenamente ou ter plena satisfação em Deus. Alguns estudiosos chamam isso de hedonismo cristão. É você sentir prazer, mas sentir prazer no relacionamento com Deus. Aí é um sentimento real, é um prazer de fato real, é um prazer de fato que glorifica a Deus. É diferente de sentir prazer nas coisas, é diferente de sentir o prazer em uma prática de pecado. Você está se deleitando e se alegrando em Deus. E quando você se alegra em Deus, Deus é glorificado na sua vida. Deus só é glorificado na sua vida quando você se alegra nele, está entendendo? Vamos lá. Salmo 73, versículos 25 e 26. A quem tenho nos céus, senão a ti? E na terra, nada mais desejo, além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. O que é que o salmista está dizendo, irmãos? Que Deus é o seu deleite, a sua alegria e a sua satisfação, ok? Acha-se plenitude de alegria no conhecer a Deus e no deleitar-se com excelência ou com a excelência do seu caráter. Estar na sua presença, desfrutar da sua comunhão, é bênção maior do que qualquer coisa que se possa imaginar. Eu estava assistindo o Globo Esporte, acho que era o Globo Esporte, né?
Não, era em outro canal, não me recordo agora. Mas um programa de esporte. E daí fizeram uma reportagem com um senhor já de idade, fanático por um time de futebol. Ele era fanático pelo Palmeiras, ele mora no interior de São Paulo. E daí a reportagem foi justamente em torno do seu fanatismo. O neto dele, que por sinal não era palmeirense, era corintiano, mas queria dar um presente ao avô. E daí entrou em contato com a emissora de TV para fazer uma reportagem e tal. Por quê? O avô sofreu um infarto no coração, saiu do hospital direto para o campo de futebol, que ele já não ia já há muitos anos. E ele ficou lá no campo de futebol e a câmera em cima dele, ele suava, ele tremia, se emocionava e na hora morrer ali mesmo. E no final, entrevistando ele disse, olha, ser palmeirense é a razão da minha vida. Eu não consigo viver sem o Palmeiras. Percebe como os valores são distorcidos no contexto de pecado? E quando nós nos convertemos, Deus faz com que aquele prazer e aquele falso prazer, aquela falsa sensação de alegria que era dada em relação a um time de futebol, por exemplo, é reconduzido a Deus. Eu posso até me alegrar quando a seleção brasileira ganha um título. Mas se ele perdeu, eu não vou cair em depressão profunda porque ele perdeu. Eu posso até me alegrar porque no contexto de Jogos Olímpicos, os atletas brasileiros alcançaram um número maior de medalhas. Mas se isso não acontecer, uma vez que eu conheço a Deus, eu não vou cair em depressão profunda porque não alcançamos os objetivos para aquela Olimpíada. A minha satisfação está em Deus. Paulo compreendia isso. E por isso que ele se alegrava em toda circunstância. Salmos 84, verso 1 e 2, depois vamos para o 10. Olha só o que diz aí. Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela, e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Dê um pulinho agora lá no verso 10. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Qual é a alegria do salmista? A presença de Deus que se revelava no templo, chamado Casa de Deus, no Antigo Testamento. Amados irmãos, partindo desse princípio, a atitude normal do crente é alegrar-se no Senhor e nas lições de vida que Ele nos dá. É isso que a gente tem que fazer. A nossa atitude normal é viver alegre no Senhor. Vamos ver o que o Novo Testamento diz acerca disso. Vamos para Romanos. Romanos, capítulo 5, verso 2 e 3. Vamos ler a partir do 1, acho que fica melhor. Olha só. Tendo sido, pois, justificados, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos pela fé a esta graça no qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Paulo está dizendo que nós nos gloriamos porque fomos justificados. Filipenses agora, capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 4 também. Alegrem-se sempre no Senhor. É para se alegrar em quem? No Senhor. Está a verdadeira alegria. Novamente direi, alegrem-se. Isso não quer dizer que a gente vai estar sofrendo e ao invés de chorar, rir. Não é isso. É saber que mesmo passando por um momento de sofrimento e dificuldade, nada tira a alegria da minha salvação, porque eu estou no Senhor, conectado à videira, ligado a Cristo. E essa é a alegria verdadeira. Vamos ler um outro texto. 1 Tessalonicenses, capítulo 5.
1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 16 ao 18. Olha só o que Paulo diz. E você pode dizer, mas isso era o apóstolo Paulo. Você já sofreu algum naufrágio? Paulo sofreu. Você já sofreu açoites? Paulo sofreu. Você já teve que fugir pulando pela janela? Paulo teve. Você já foi picado por serpentes venenosas? Paulo foi. Você sabe que vai morrer perdendo a cabeça após ter sido enclausurado por alguns anos em uma prisão romana fria, fétida, úmida, escura? Paulo foi. E o que é que ele está dizendo aqui, irmãos? Verso 16: alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo. Paulo está dizendo, vocês estão sofrendo, passando por dificuldade, mas Cristo, Deus lhe criou para a sua glória. Então, desfrute dessa gloriosa relação. Ok? Muito bem. Nós estamos caminhando para o fim. Dizem-nos as Escrituras que quando glorificamos e desfrutamos a Deus, Ele se alegra conosco. Vou encerrar com esses textos aqui. Isaías capítulo 62, verso 5. Isaías 62, verso 5. Assim como um jovem se casa com sua noiva, os seus filhos se casarão com você. Assim como o noivo se regozija por sua noiva, assim o seu Deus se regozija por você. Nós nos alegramos em Deus e Deus se alegra conosco. Amém, irmãos? Eu quero terminar nessa manhã lendo com você o texto de Sofonias. Tem esse livro na Bíblia, tá, irmãos? Sofonias, fica depois de Abacuque, ok? Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque e Sofonias. Compõe o grupo daquele chamado profeta menores, ok? Sofonias, capítulo 3, que por sinal é o seu último capítulo, tá? Verso 17 e 18. O Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você, com o seu amor a renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. Eu ajuntarei os que choram pelas festas fixas, os que se afastaram de vocês, para que isso não mais pese como vergonha. Bem, a ênfase que eu quero dar é que o profeta está dizendo, o Senhor vai se alegrar em vocês. Você lembra que Paulo fala quando ele escreve a carta aos Efésios, e não entristeçais o Espírito Santo? Deus, irmãos, ele é inalterável, mas ele se alegra e também se entristece. Se alegra quando nós, a sua criação, criados à sua imagem e semelhança, glorificamos a Ele, e se entristece com o nosso pecado. Você faz ideia do que é desfrutar de uma relação em que eu me alegro por estar cumprindo a vontade de Deus, ao passo que Deus se alegra por ver em mim o cumprimento da sua vontade? Plena satisfação em Deus. Meus irmãos, eu sou exatamente igual a você. E eu sei que se acontece comigo, acontece com você. Uma vez alguém me perguntou, mas pastor, Deus lhe mostrou por revelação? Eu disse, não, meu irmão, porque a Bíblia me diz que você e eu somos iguais. Isso quer dizer que as paixões, as dificuldades, as tentações que eu passo, você também passa. Eu sou igual a você. E em um momento de profunda fragilidade, nós somos a esquecer essas verdades que são essenciais à nossa vida. E daí é justamente nesses momentos, irmãos, que acontece às vezes com muita frequência,
que eu tenho que parar, respirar fundo, orar a Deus, dizer: Senhor, me faz me alegrar em Ti e em nada mais, para que eu suporte esse momento de dificuldade. Eu quero ser a razão da alegria do Senhor, ao passo que eu quero me alegrar em Teus preceitos, em Tua lei, nos Teus estatutos. Para isso, eu e você, nós, seres humanos, a raça humana, ou os homens, como queiram, foram criados para glorificar a Deus e desfrutar dele por todo